Muito boa noite a todos. É com imensa alegria que nós damos início a mais uma live, né? Essa live é de número 87, né, Dilon? 87. Do Livro dos Espíritos. E vamos estudar hoje a partir da questão 400. A gente pensa que não termina, mas termina, né? Já estamos na metade do livro, quase, né? Essa live uma realização da União Beneficente Allan Kardec. E fica localizado no Jardim Monte Líbano, na Rua Iviema, 5.565. E tem por objetivo estudar, aprender, né, oferecer mais uma oportunidade aos nossos irmãos que não conhecem o Livro dos Espíritos. E mesmo para a gente, porque a gente pensa que sabe tudo e não sabe nada. Quanta coisa nessas 400 perguntas e respostas nós aprendemos aí, né? Porque junto tem mais conotação, né? Um faz a pergunta, o outro responde, se o outro não dá conta, o outro responde, e aí a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Então é muito importante estudar o Livro dos Espíritos em conjunto. E nós estamos aí com o João também chegando, né? Acabando de chegar. Agradecemos a presença, o nosso querido presidente lá da casa, né? A União Espírita Allan Kardec. Eu vou pedir para o João fazer a prece de abertura para nós. Boa noite. Boa noite. Então vamos iniciar. Já foi feita a abertura então, né? Aquela abertura inicial, identificando a live? Ou não? Já. O Orlando já fez a abertura. Certo, é porque eu estava tentando iniciar pelo computador e ele foi atualizar, aí demora, né? Fazer a atualização. Então vamos fazer nossa prece nesse momento. Buscando essa harmonia com a mentalidade mais elevada, mais esclarecida, mentalidade divina que chega até nós pelas formas que estão previstas e que estão providas pelo Pai Celestial, buscando dessa forma a inspiração, buscando dessa forma o equilíbrio, para que possamos bem aproveitar esses momentos de estudo. Dizemos muito obrigado, das graças por todas as condições que nos são dadas para isso. Obrigado por tudo, pela oportunidade. E que esse momento seja luminoso, nos traga aprendizados importantes para a nossa vida prática, para a nossa vida moral. E também seja conhecimento de bagagem para que possamos utilizar nas relações, naquilo que precisamos no nosso dia a dia compartilhar com o nosso próximo. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, boa noite a todos, todas. Nós estamos na nossa live 87. É o capítulo 8. O cartaz aí não ficou, acabei não corrigindo tudo.
é da emancipação da alma, né? Está aí da volta do espírito ao capítulo anterior, que é o capítulo 7. Nós estamos já da emancipação da alma. Semana passada, a última questão foi a questão 399, né? E agora nós estamos fazendo nós vamos fazer a 400, mas antes nós vamos buscar recordar, né, a anterior, como é de praxe, para a gente fazer a sequência, né? Então, na 399, a questão foi essa daqui. A gente passa por dificuldades, por vicissitudes, provas e expiações, e se através da visão dessas provas e dessas expiações a gente pode ter uma ideia de como é que foi minha vida passada, como é que foi a existência anterior, né? Posso deduzir daí o gênero da existência anterior. É a pergunta. A pergunta já praticamente dentro dela está a resposta, né? E o Espírito responde que sim, né? É possível. Porque nós vamos passar pelas dificuldades inerentes às nossas necessidades que foram evidenciadas numa existência anterior. Então, se eu tenho um orgulho muito forte, talvez eu nasça numa situação assim que o meu orgulho vai ser colocado à prova, eu vou nascer numa situação assim que eu preciso, né, abaixar essa arrogância, esse orgulho todo. Então eu vou percebendo que eu preciso mudar alguma coisa. Então, né, a existência atual, a gente pode ter uma ideia do que nós somos no passado, né? Claro que não vai ser com detalhes, né? Mas nós vamos ter uma ideia de como é que foi a minha condição no passado. E ele esclarece aqui que eu desencarno, daí na erraticidade eu tenho o conhecimento da minha vida passada, né, das perspectivas de futuro, e daí então eu escolho as provas que eu vou passar na próxima existência. Está aí o livre-arbítrio. O livre-arbítrio me leva a essa possibilidade de escolha. Aí eu escolho a existência que eu vou passar, as dificuldades, as provas. Então, dá para se ter uma ideia. É claro que não é só expiação, tem prova também. Então, como tem prova também, não dá para ter uma ideia assim completa. Nem tudo é resultado do que eu fiz no passado. Algumas questões são formas de eu ser testado, de eu me provar naquilo que eu acredito que já aprendi. E muitas vezes eu fracasso, daí eu tenho que passar de novo pelas dificuldades, né? Tenho que de novo repetir existências. E aqui ele dá no comentário, Allan Kardec dá até alguns exemplos assim, né, de como funciona isso. Ó. Assim, o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso por um trabalho forçado, e assim por diante. Então essas são as recordações da questão 399, foi a última que fizemos na semana passada. Nós temos mais uma companhia. Boa noite, seja bem-vindo. Heloína, seja bem-vinda, Heloína. Bem-vindo. Então, alguém quer fazer comentários sobre essa questão da semana passada ou já vamos direto para 400? Eu acho que aí só cabe uma ressalvazinha, né? Por exemplo, igual o rico vai ser punido ou vai aprender através da pobreza que ele vai ter na próxima existência. O cruel, né, vai espiar recebendo crueldade de outras pessoas.
Certo. Eu acho que aí depende muito do espírito, né? Se ele já está numa condição de arrependimento, se ele já é uma outra criatura bem melhor, né? E eu acho que não precisa sofrer tanto assim nessa condição, ser castigado, né? Penso eu, né? Você acha que é preciso? Tem questões anteriores, né, que nós analisamos, né, esclarece essa questão, né? Primeiro a natureza e o sofrimento que a gente sofre, né, se ele pode ser potencializado pela forma como a gente enfrenta ele, né? Pode diminuir, É. pode agravar. E depois também que tem até não, um versículo bíblico que diz, né, que o amor cobre uma multidão de pecados, né, de João. Pois é isso aí. Então a gente também pode Então, reduzir bastante geralmente, essas dificuldades, é, né, pela prática do bem, pela mudança interior que nós fizermos. é verdade, é isso aí mesmo. Penso É, eu, né? é isso então, vamos para a próxima? Vamos. Continuamos então. Então hoje nós estamos entrando no capítulo 8º da emancipação da alma. É isso mesmo, da emancipação da alma. E ele vai ter todos esses itens aí, né? Nós vamos começar hoje e no decorrer das próximas semanas vamos estudar todas essas temáticas. E hoje é o sono e os sonhos. Vamos começar ele. Depois tem visita entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista e por fim o resumo teórico, que geralmente no final do capítulo tem mesmo, né? Um resumo de todo o capítulo. Então, resumo teórico de sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. E hoje então nós começamos o sono e os sonhos. Podemos começar pelo João. Eco. Uma questão curtinha. Boa. Então a pergunta 400. Para nós. Pergunta 400, a primeira do assunto, o sono e os sonhos. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corpóreo? É como se você perguntasse se o prisioneiro gosta da prisão. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais deseja ver-se livre dele. Pois é, né? Parece que está contrariando o que a gente pensa, né? O que a gente sente, né? Se o espírito fica de boa vontade ligado ao corpo físico, na vida física, na vida corpórea, e está dizendo que ele fica assim do mesmo jeito que fica um prisioneiro, fica contra a vontade, fica contrariado, ele fica querendo se libertar, né? Quanto mais grosseiro é o envoltório, tanto mais ele deseja essa libertação. E a gente fica assim, lembrando de pessoas, inclusive bem esclarecidas com relação à vida espiritual, que não querem desencarnar. Pois é. Não querem, dizem que não querem, que se Deus der mais um tempo, querem ficar mais um tempo, e aí a gente lembra do Chico, né? Eu vejo o Dilon fala assim, olha, eu gosto muito daqui, agora eu não quero partir, não. O Chico era um desses, né? A minha vidinha aqui é muito boa, não quero ir embora, não. Então, mas aí mas não é só nessa situação, Dilon. A impressão que nós temos é que mesmo ela ficando bem sofrida,
já com bastante limitações físicas, principalmente, né? A gente ainda assim quer ficar mais tempo na matéria física. Ninguém quer morrer. E a gente fala do Chico e a gente se pergunta, se o Chico era tão esclarecido, se esses médiums que convivem com o mundo espiritual, com total consciência, com desdobramentos quase diários no mundo espiritual, indo para o mundo espiritual e interagindo, intercambiando com o mundo espiritual, por que eles têm essa preocupação, se é que é realmente isso, com relação à morte? Porque nós podemos pensar também, no caso do Chico, que ele falava de não morrer, que ele queria ficar mais um pouco, até por essa ideia do completismo, né? De viver com toda intensidade, com todo proveito, uma encarnação, né? Até espremer até a última gota. Pode ser por aí também, né? Apesar de que, assim, pra gente, pelas expressões dele, não, deixa eu ficar mais, eu quero ficar mais, não quero saber de desencarnar. Acho que é mais até por esse lado, né? Por esse ângulo, de você aproveitar bem, de você crescer o máximo possível, resgatar, se redimir, porque nós sabemos que estamos aqui para nos redimir. Esse é um dos motivos, né? Se redimir, para mim, não é a mesma coisa que buscar a evolução. Se redimir é se corrigir das falhas, dos vícios, dos atavismos que a gente tem com o nosso passado, né? Dia das reencarnações, né? Então, por aí, eu acho que é interessante a gente querer ficar mais tempo, mas de forma que a gente busque realmente esse crescimento, essa superação, né? E eu não comentei nada antes sobre as questões do assunto anterior, porque a gente comentou bastante, né? Mas para quem não acompanhou, não foi feito ali um resumo no começo, um resumo completo sobre o assunto anterior, né? Foi só lembrado ali das última questão, que é um assunto bem interessante, que era esse assunto aí como é que a gente pode se perceber hoje, se conhecer, se autodiagnosticar a partir dos sinais que chegam até nós, do que já fomos, do que já fizemos. Não é esse o assunto agora. O assunto agora, né? Então por enquanto, é essa permanência na vida corpórea. Eu acho que a Heloína quer falar, Dilon. Eu quero sim. Então, eu acredito que eu já vivi o suficiente. Porque a minha vida transformou-se numa monotonia. Eu não tenho mais filho pequeno, eu moro sozinho na Viraí, minha vida é trabalho, casa, trabalho, de vez em quando eu vou almoçar, de vez em quando eu vou comer alguma coisa. Então, quer dizer, é assim, a cidade também se transformou, eu estou em vista de aposentadoria, quero ir embora para Campo Grande, e já faz um tempinho já que eu falo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu penso assim que talvez se eu fosse ainda, sei lá, de hoje para amanhã, estava bom tamanho, enfim, tá? O que Deus preparou para mim, eu aceito de bom grado, né? Mas que eu queria, assim, mais da vida, sabe? Eu queria mais atividades, mais coisas que o meu corpo, o meu físico já não me permite, né? Então, eu acho, assim, que eu contraria todos vocês aí, eu já queria partir sim. Era isso que eu queria falar. Mais comentários?
Muito bem. Eu acho que Pode falar, João. Isso que a Heloína colocou aí, ela colocou para nós na verdade, ela expôs uma situação, né, que muito frequentemente pode acontecer no atendimento fraterno, né, onde a pessoa se coloca uma autocompreensão, uma autoavaliação, mas praticamente pedindo uma análise, uma ponderação, né? Eu não sei se acho que não é essa a intenção dela aqui, mas talvez seria bom a gente conversar num momento, né? Não dentro agora do estudo, né? Fora, quem sabe no final dessa live, né? Se ela quiser conversar mais sobre isso. Tá certo, Heloína? Sim, claro. Muito bem. Então, falando sobre essa... Só um minutinho. Deixa eu esclarecer. Teve um dia que eu fui da minha casa lá para o banco. No meio do caminho, eu pinto o cabelo, né? Eu já falei que nem morta o cara me vê de cabelo branco, a não ser que a cabeça toda embranquiça. Bom, não é o meu caso, então eu vou pintando. Aí, eu tava passando, o senhor tava capinando lá a calçada, ficando os graminhos lá, aí ele virou para mim e falou assim, a senhora, sabia que a senhora não vai pro céu? Eu olhei bem pra cara dele, por quê? Porque a senhora pinta o cabelo. Eu falei, ai meu Deus. Tá bom, moço, tá bom. Aí fui embora. Aí na volta, não, eu respondi assim, e quem disse pro senhor que eu quero ir para o céu? Ir para o céu não é para qualquer um de nós, não. É para aquele que Jesus escolheu. E eu ainda me sinto muito endividado para estar no céu. E falei até logo e foi embora. Quando eu voltei do banco, que é o mesmo caminho, né? Ele virou para mim e falou assim, agora eu já sei por que a senhora não quer ir para o céu. Eu falei, ai. Eu falei, por que a senhora acha que eu não quero ir para o céu? Porque a senhora não quer morrer. Eu falei, você está bem longe da realidade, hein? A questão não é essa, moço. Por mim, já estava no tempo de Deus me levar, mas com certeza ele deve ter um propósito que ainda não me levou. Falta eu descobrir, falei para ele assim, sabe? Então, assim, não é vontade de morrer, de suicidar, de coisa, não é nada disso. É simplesmente eu achar que eu quero fazer mais. Quem sabe quando eu for para Campo Grande, lá é um centro maior, né? Uma cidade maior, que eu quero dizer. Então, eu vou ter mais contato, eu vou ter condições de ir em casas espíritas, eu vou ter condições de ir em shopping, vou ter condições de ocupar a minha cabeça de outras formas, porque aqui eu não ocupo, né? Então, eu vivo fazendo curso, para poder ocupar minha mente. Então, eu penso assim, se eu gosto dessa prisão, eu gosto, porque é a minha vida. Eu já estou há muito tempo nessa prisão, né? E, na verdade, eu estar sozinha não quer dizer que eu estou na solidão. Muito pelo contrário, que a minha vida sempre foi sozinha mesmo. Mas eu tenho Deus aqui dentro, tem Jesus no meu coração, tem, sabe, os guias, tem os estudos, tem evangelho de outra casa que eu participo. Então, quer dizer, assim, eu me complemento com essas situações, entendeu? Era isso. Então, assim, eu não me sinto assim mais aquele espírito grosseiro que eu desejo me ver livre desse corpo, assim, nessa fissura, assim, entendeu? Mas eu gostaria de estar livre para poder fazer algo melhor, talvez. Não sei se é isso que vem a pergunta de encontro aos anseios da gente. É um desejo, né? Uma sede de fazer mais, né? Acha que poderia fazer mais, realizar mais, ter mais realizações. Mas essa busca, né, que a gente sempre faz. Bom, voltando à questão, né, a questão do bom grado, né, se a gente permanece de bom grado no invólucro corpóreo.
ele diz que dá a entender que não, né? Mas a gente não quer sair daqui, como disse o João, né? Tem um instinto de conservação, né? Que talvez seja uma das questões, né? Que nos faz querer permanecer dentro dessa situação que nós estamos. E que é necessário, porque nós estamos aqui com esse propósito de evolução, de aprendizado, de passar por provas mesmo. E tudo que a gente... Toda nosso objetivo aqui é esse, né? Qual que é o objetivo da encarnação? Progresso, evoluir, né? É isso que a gente lê no Livro dos Espíritos. Então, mesmo essas insatisfações, essas dificuldades, elas são um convite para a gente fazer essa viagem interior e essa análise. O que eu busco, né? O que eu preciso mudar dentro de mim, o que eu preciso melhorar, né? Para poder viver melhor, né? Nesse momento, né? Que eu estou vivendo. Né? Então, sempre são provocações que a gente recebe de nós mesmos, né? Dessas insatisfações, dessas dores ou sofrimentos, são sempre convites para essa análise. O que eu preciso mudar dentro de mim, né? Estudar a mim mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, está sempre nos buscando. Se tem algum incômodo é porque eu tenho alguma coisa a acertar. E sempre tem, né? Sempre tem alguma coisa que eu preciso corrigir dentro de mim. Muito bem. Seu Orlando, se a gente ler só esse pedacinho aqui, ó, o espírito encarnado aspira incessantemente à libertação. Então, é completamente errada, porque se essa aspiração existe e é incessante, então eu não estou completamente errada, né? Eu acho que, claro que eu respeito que a programação que foi feita para mim, claro que eu respeito as entidades superiores, né? Mas isso existe, não é só em mim, em todos nós que estamos encarnados, o espírito encarnado, entende? Todo mundo que está aqui na Terra, né? Talvez a questão consciencial, né? Sua tá melhor do que a de muita gente, do que a minha, por exemplo, né? Talvez eu queira ficar por aqui porque eu falo, preciso ficar mais tempo, que eu tenho... Se eu for lá, eu vou ter um encontro com a minha própria consciência e não vai ser um encontro muito agradável, não. Tem muitas coisas ainda para acertar. De repente é isso. Eu não sei, eu acho que todos nós, cada um está num patamar. Eu não digo que eu estou melhor que o senhor, porque tem muitos defeitos ainda a serem revistos, né? Mas, se a gente for pôr na balança, outro dia eu aprendi uma coisa, que é necessário, sim, a gente ter o autoconhecimento, o que nós precisamos mudar, o que precisamos melhorar, tal, o que tá bom, conserva, né? Mas o importante é eu não me ater só nesses detalhes. O importante é eu me ater em luz que eu já alcancei. Não importa se é uma lamparinha fina, não importa. Por exemplo, a pessoa deu o seguinte exemplo. Como que a gente exemplifica isso? O nosso estado, né, de pensamentos, a gente procura olhar com bons olhos as outras pessoas, não importa que a pessoa errou, caiu, né? Importa a gente ver, quer dizer que as coisas boas que a pessoa fez não tem valor, a gente só vai ver o lado negativo, então a gente tem que procurar sempre deixar essa luz nossa crescer, vendo esse lado bom das pessoas, elogiando, quantas e quantas vezes a gente não fala, puxa, que lado bom que você tem, ou que sentimento puro, ou, nossa, que bonita a sua ação, a gente às vezes não observa isso, né? Então, é interessante essa parte para que a gente não caia de sintonia de vez. Tá certo. Muito bem, vamos para 401. Orlando, você quer fazer ela? Faço. Vamos lá. Vamos entrar no sono. Eu esqueci de mudar aqui. Estou distraído. Durante o sono,
A alma reposa como o corpo, ou seja, durante o sono, a alma, que é o espírito encarnado, né, reposa junto com o corpo, como o corpo? Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que os prendem ao corpo. E, então, não precisando o corpo da sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Olha, eu tinha um outro pensamento, né? Eu sei que tem aqueles espíritos que são preguiçosos, não querem crescer, não querem se evoluir. Então ele gruda no corpo, ele se apega tanto com o corpo e gruda no corpo e fala, eu estou cansado, eu vou dormir. E às vezes dorme mesmo. Tem aqueles outros que é forasteiro, né? Vamos falar assim, não sei se essa é a palavra certa. Ele vai juntar com outros forasteiros e aproveitar a oportunidade para fazer coisas erradas no mundo espiritual. E tem aqueles que falam assim, meu corpo vai dormir, mas eu me ofereço para o trabalho, para uma reunião, para um aprendizado, porque tem muito trabalho no mundo espiritual, como tem aqui. Aí ele se oferece para trabalhar. Até, eu não sei que livro que eu li, uma parte que eu achei interessante, que diz que o espírito, quando ele está numa festança mundana, junto com outros, que tem afinidade, no outro dia ele levanta cansado. E se começa a se espreguiçar, fala assim, meu Deus, antes eu não tivesse dormido, levantei mais cansado do que antes. E tem aqueles que levantam assim, de bem com a vida, parece que está até flutuando. Sabe, porque foi em lugares bons, teve com outras pessoas boas, né? Mas aqui a resposta diz que não, o espírito jamais está inativo, né? Quer dizer, de certa maneira, aqui está dizendo que ele continua acordado, ele não dorme, não. Eu não sei se ajuda um pouquinho, mas naquele livro Os Mensageiros tem um capítulo que eles vão no ambiente onde tem muitos espíritos que estão dormindo, né? Ele usa o termo dormindo. Estão lá naquelas camas, né? Nas camas de hospital lá dormindo. Mas daí quando o André Luiz se aproxima de um deles, percebe que eles não estão dormindo, é agitado, né? Eles estão vivenciando as experiências, aquelas que eles falharam, né? Alguns crimes, eles ficam repetindo os crimes que cometeram, algumas situações assim. Então, ele se sente como está dormindo. É um sono aparente. Na verdade, eles estão ali só para evitar que eles façam, né, se atrapalhem, né, se perca mesmo, né? Ali estão sendo, de uma certa forma, protegidos ali durante algum tempo para o tratamento, mas eles não estão dormindo. Não sei se esclarece um pouquinho nessa questão. Esclarece muito. Eles não estão dormindo o sono restaurador, né? O sono, porque mesmo em espírito, sem estar reencarnado, o nosso corpo espiritual necessita de repor energias que foram gastas durante o dia, né? Ou durante a noite, conforme o turno do nosso trabalho. Mas esse sono reparador, o que a gente consegue, pode ser também adquirido com o evangelho ou, como o senhor Orlando falou, oferecendo o seu espírito aos estudos, ao trabalho, para que os espíritos superiores, os nossos mentores, possam nos levar aonde for achar que deve, né? E também esse cansaço, muitas das vezes, pode ser com relação aos nossos espíritos, aos espíritos que ainda não nos amam, né? Que são os nossos benditos obsessores, né?
Tem um livro do André Luiz que conta a história de uma criança em que o enfermeiro, né, tinha uma rixa com um irmãozinho do passado e que não reencarnou. Então, durante a noite, ele vivia correndo da perseguição desse espírito e acordava em estado lastimável. Não era só cansaço, não, porque daí não é só o cansaço do corpo físico, mas é o cansaço psíquico, né? Esse cansaço psíquico é muito mais difícil de recuperar do que só o cansaço físico, né? O cansaço físico, numa hora que você puder, você recupera. Mas esse cansaço psíquico é dose. Muito bem. Mais comentários? Vamos para o próximo. Acho que tenho mais um, peraí. Parece que durante o dia, o que você fez influencia no que o seu espírito vai buscar, né? Se você durante o dia teve uma vida reta, ilibada, ou não, então, obviamente, que à noite você não, enquanto seu corpo dorme, o seu espírito vai fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer. Porque enquanto encarnado, o nosso corpo, ele está recebendo orientações e trocando fluidos, ideias, pensamentos com o nosso espírito, né? Então, se a gente tem vontade de falar mal dos outros, se a gente tem vontade de enganar as pessoas ou de mentir, roubar não digo, porque acho que a gente não, já acho eu que superamos isso, né? Então, eu penso que os irmãozinhos que têm essa predisposição, automaticamente eles vão para esses lados. Todos nós vamos para que... Jesus nos dizia, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração está cheio de coisas boas, a gente vai ver as coisas boas. E automaticamente eu penso que também vamos estar numa aura melhor, enquanto o nosso corpo está aí refazendo as energias. Acho que é. Ok, o próximo. Essa é 402, ela é bem longa, são 12 slides. Quem que vai fazer ela? Eu faço. Então vamos lá. Já que eu participei pouco a semana passada, vamos fazer agora. Nós vamos fazer a leitura slide por slide ou vamos fazer toda? O que você acha? João, eu acho que isso é slide. Não sei. Quem preparou o slide? Um slide é continuação ou complementação? Ou o slide é o que cabia no slide para não ficar as letras muito miudinhas e com dificuldade de caber, né? Então, nem sempre. A gente lê e quem quiser comentar slide por slide, comenta. Senão a gente vai lendo e depois vamos ver. O que vocês acham? É isso aí. Então, vamos nessa. Porque eu penso, se a gente ler tudo de uma vez, aí a gente pode faltar de comentar alguma coisa que a gente viu e daí passou. Eu acho assim. É verdade. Então vamos lá, 402. Eu vou terminar hoje, mas tudo bem. Não, vamos terminar sim. São quantas mais questões? São 3 ou 4, né? Não, a questão do tempo, né? Nós temos 1 hora. Tá. Bom, como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabei que quando o corpo repousa, o espírito tem mais faculdades do que no estado de vigília. Lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com os outros espíritos, seja deste mundo, seja do outro. Dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, ou um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil. Ou seja, inverídico. Ela continua os parágrafos até a palavra futuro aí, né? É o mesmo parágrafo. Tá. Enganas-te, quase sempre, é a lembrança dos lugares e das coisas que viste ou que verás em outra existência,
ou em outra ocasião. Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado ou no futuro. Pobres homens, que conheceis tão pouco os mais ordinários fenômenos da vida. Julgai-vos muito sábios, e vos embaraçais com as coisas mais vulgares. Diante de perguntas que todas as crianças formulam: que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Nada respondeis. E aí? Vamos comentar essa parte? Eu falei um pouco na anterior, né? Então, eu complemento pouca coisa, porque eu falo assim, conforme né, o corpo vai repousando, está em estado de repouso, o nosso espírito ele tem mais facilidade, né? Tem mais opções, né? Não precisa ficar atrelado ao corpo para fazer as mesmas coisas, às vezes, todo dia. Trabalhar, ir voltar para casa, ver alguma coisa, enfim, fazer algum serviço. E ele estando sem o corpo, ele pode ver o que ele quiser, como fala aqui, passado ou futuro. Mas desde que esse espírito se atenha a essa curiosidade. Porque às vezes ele não quer saber, o que foi feito está no passado e não vai me acrescentar em nada aqui agora. Eu preciso pensar no agora, o que eu posso fazer, ou então já mudar de direção, de prumo. Não, eu não me interesso por essas coisas, eu quero me interessar por outras coisas. Eu quero estudar, eu quero ter oportunidade de visitar algum lugar, né? Ou mesmo aqui na Terra, ou mesmo, sei lá, tem gente que tem sonho de visitar, conhecer um país, de conhecer um lugar. E eu acredito que até em sonho mesmo o espírito dele vai para aquele lugar. Penso assim. Muito bem. Sobre essa história aqui, tive um sonho extravagante, um sonho horrível. Aí, qual de nós que não tivemos pesadelos, né? Ou seja, aquele famoso sonho que você sonha que você está caindo, que você acorda num baque na cama. Né? Então, é um sonho horrível, mas a gente não compreende, né? Por que esse sonho horrível? Diz, né, alguns ensinamentos da doutrina espírita, que muito provavelmente o espírito entrou abruptamente no corpo porque ele estava fugindo de algo. E o corpo é uma forma dele se proteger de alguma coisa, seja algum inimigo desencarnado, seja uma situação meio ruim, né? Eu acho interessante o outro lado da moeda dessa pergunta. Eu acho que o João quer fazer um comentário, Dilon. Então, tá aberto. Tá indo bem. Tá indo bem aí, acho que dá para esperar mais partes da leitura. Porque ele vai se aprofundando mais, né? Inclusive, se a gente começar a comentar, talvez a gente acaba falando coisas que a gente vai ser esclarecido mais adiante nos próximos slides. Né? Vamos então para frente, então, né? Vamos lá, esse foi feito. Esse aqui. Vamos lá. O sono. Vamos lá. O sono liberta parcialmente a alma do corpo. Quando dorme, o homem se acha momentaneamente no estado em que ficará de forma definitiva depois da morte. Os espíritos que, ao desencarnarem, logo se desligam da matéria, tiveram sonhos inteligentes. Quando dormem, vão para junto dos seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles, trabalham mesmo em obras que encontrarão prontas ao morrerem. Que coisa mais linda, né?
Pois é. Isto vos deve ensinar, uma vez mais, que não deveis temer a morte. Ah, estou certa. Já que morreis todos os dias, segundo a expressão de um santo. É o que acontece com os espíritos elevados, que não é meu caso, mas vamos lá. Contudo, para a massa dos homens que com a morte devem passar longas horas na perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram. Esses vão, enquanto dormem, ou a mundo inferiores à terra, onde os chamam velhas afeições, ou em busca de prazeres, talvez ainda mais baixos do que os que têm aqui. Ave Maria. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que professam entre vós. E o que gera simpatia na terra não é outra coisa senão o fato de sentir-se o homem, ao despertar, ligado pelo coração, àqueles com quem acaba de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer. Alô? Só um pouquinho. Dona Diva tá ligando aqui, Orlando. Oi, Dona Diva. Não consegui abrir. Não conseguiu entrar no estudo? Hã? Não conseguiu entrar no estudo? Não. Com os olhos. Ah, nós estamos fazendo aqui, Dona Diva. Agora. Nós estamos no meio do estudo. Eu posso mandar depois o vídeo para a senhora, pode ser? Pode, que bom. Manda mesmo, que da outra vez que você mandou, eu gostei muito, viu? Então tá, combinado. Vou mandar assim. Um abraço, Deus abençoe. Muito bem. Alguém quer comentar? Alguém quer fazer um comentário sobre esse pedacinho aí que a Heloína leu? Terminou esse último quadro? Não, esse parágrafo ele é bem longo. Posso continuar um pouco Não, mais? esse último slide aí só chegou ao fim dele? Hã? Continuar, Esse último né? slide. Não, esse último slide foi feito foi lido até o fim? Eu tive a Você impressão leu que todo ele, Heloína? Eu te interrompi? foi cortado. Sem nunca termos visto com os olhos. Ele fala certo. assim, existem pessoas que nos são antipáticos, né? Antipatias invencíveis, fala assim, mas é que sentimos dentro de nós que essas pessoas têm consciência diversa da nossa, porque as conhecemos sem nunca as termos visto com os olhos, ou seja, enquanto o corpo descansa, o espírito já teve contato com essa outra pessoa, em espírito, que estava em espírito, né? E provavelmente observou que a consciência dela é diferente da nossa, porque enquanto, vamos supor, eu queria cachaça, um exemplo, o outro estava lá me colocando orientação para não fazer isso, talvez, ou para levar para o outro caminho, para me levar para o outro caminho. É um exemplo, chulo, mas é. Então, até aí já tem bastante coisas, né? Bastante informações sobre esse momento do sono, né? Esse momento aí em que a gente se desprende. Inclusive essa informação de que o espírito pode ir até para mundos inferiores, para convivência com seus afins que lá estão. Eu achei essa aí até uma coisa que eu acho que eu nunca tinha lido, essa questão aí, pelo menos com atenção. Não tinha tido essa consciência. E até aí também dá para gente comentar algumas questões de leituras que a gente tem, por exemplo, em André Luiz, né, o Odilon até no livro Os Mensageiros, onde fala que os espíritos, eu acho que ali, eu não tenho certeza se ali fala esse detalhe, que eu quero falar depois, mas ali fala que os espíritos, muitos deles ficam durante o desprendimento
eles ficam como que bêbados ali, né? Eles ficam assim, bem, com a consciência bem ruim, bem fraca. Então eles estão conscientes, mas eles não estão com aquela capacidade toda, né? Que falou nessa questão de agora. Eles estão com a capacidade mais ampla, né? De fazer, de agir. E fora isso também, fora essa condição, né, de estar ali meio entorpecidos, esses espíritos, a gente tem uma outra questão, né? Será que os espíritos lá ficam descansando, sem fazer nada, né? Nós temos algumas pessoas na Terra que, se não ficam, gostariam muito, pelo que elas expressam, de passar o dia inteiro na sombra e água fresca, só tomando tereré e jogando conversa frívola, sem importância, no ar, né? O que essas pessoas vão fazer durante o sono? O que elas vão fazer? Na lógica, elas vão continuar fazendo a mesma coisa, ou seja, nada. Não vão estar fazendo nada, estar buscando nada de útil, não tem interesse em utilizar o pensamento, utilizar o raciocínio, utilizar o cérebro, porque utilizar o cérebro é uma coisa que precisa de esforço, é um trabalho que demanda esforço e demanda muita energia, né? Demanda muita energia do nosso corpo. E se essa pessoa não faz aqui, durante o dia, não quer fazer, então durante o sono não vai fazer. E aí nós temos a descrição dos espíritos de que muitos de nós não nos afastamos quase nada. Ficamos por ali, pelo mesmo ambiente, ali perambulando, meio tipo sonolento, tipo sem querer fazer nada, mais ou menos naquela crença de que o espírito dorme. E se o espírito dorme, se o corpo está dormindo, e eu que sou espírito também estou dormindo. Parecido também com aquela ideia da pessoa que pensa que quando desencarnar, vai ficar dormindo até Jesus vir chamar. E aí ela não vai fazer nada. E ela vai ficar dormindo, ou pensando que está dormindo, ou tentando dormir, esperando Jesus vir chamar, como a gente vê muito nas manifestações dos espíritos. Então esse assunto realmente dá pano para manga, esse assunto aí, né, do que acontece com a gente, quais as possibilidades que nós temos durante o sono. Mas já adiantou que as possibilidades são muito grandes. Nós podemos fazer tantas coisas, inclusive, ao desencarnarmos, podemos encontrar uma obra que nós fizemos durante o sono. Pois vai ter mais o que comentar, né? Eu achei interessante a tua colocação, né? Por conta também dessa questão que às vezes a gente espera assim grandes mudanças, né? E, na verdade continua. A gente continua sendo no outro plano que nós somos aqui, né? Eu tenho medo da morte porque a coisa lá vai ser brava. Ou tenho uma ansiedade por morrer porque eu quero viver numa situação melhor, né? São crenças que não correspondem à realidade, né? É uma sequência, nós vamos continuar do jeito que a gente estava aqui. Muitos ficam na ilusão até que estão encarnados por muito tempo, né? Vivenciando aquelas mesmas situações, recordando ou fazendo de novo, né, tudo aquilo. Então é uma ilusão isso, que às vezes a gente, essa expectativa que a gente coloca aqui, que vai mudar muito, né? Vai mudar sim, com certeza, né? Mas não tanto assim, né, nessa questão que a gente espera.
às vezes, que acredita. Você lembrou do André Luiz, né? No livro Os Mensageiros, ele está bastante carregado de exemplos, né? Que traz sobre essa questão, tanto das pessoas que desencarnam e chegam no plano espiritual, quanto essas que vão durante o sono no mundo espiritual, né? Que são acolhidas, né? Tem muitos exemplos ali do acolhimento dentro da casa espírita mesmo, né? Como é que esses espíritos vão lá e estão vivos, né? Estão encarnados, aí durante o sono eles vão para lá para ser tratado, né? Para tratamento mesmo. Acho que é isso. Vamos continuar ou já está a nossa hora? Como é que tá aí? Falta 5 minutos. Está perto já do final do tempo. Essa questão ela vai bem mais longe, né? Nós ainda estamos na metade dela. Na metade dela. Vamos parar por aqui ou vamos fazer um pouco mais, João? O que você acha? Eu acho que já dá para parar, né? Dá para ler mais um quadro aí, né? Ver como é que consegue. Aí. Na verdade, esse quadro aí é a continuação desse anterior. Ele ainda não terminou o parágrafo. Esse foi o último que eu li. Volta um pouquinho para dar sequência. Tá. Aí. Isso. Então é o próximo. Não, eu já li esse e o próximo eu já li também. A gente já comentou sobre ele. Não, mas esse de agora não. Esse aqui não. Esse sim. Esse sim. Já leu? Sim. Já. Tá. Então é esse aqui, então. Aqui. Esse. É também o que explica a indiferença de muitos homens que não procuram conquistar novos amigos por saberem que há muitos outros que os amam e lhes querem. Numa palavra, o sono influi mais do que pensais na nossa vida. Por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. É isso que faz com que os espíritos superiores consintam sem muita repulsa em encarnar entre vós. Quis Deus que durante o seu contato com o vício, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para não falirem, já que vem instruir os outros. Eu entendi que... tá. Então, o sono é a porta que Deus lhes abriu para entrar e encontrar em contato com seus amigos do céu. É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação. A libertação final, que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança de que o vosso espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. É que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Muito bem. Acho que dá pra gente... Então, no meu caso tá russa a coisa, porque eu não lembro quase nada de sonho, né? Quando lembro, é um sonho que não é esse tipo de sonho, é alguma besteirinha daquela hora ali que já terminou o descanso, não precisa mais, e daí tá naquele meio termo entre dormindo e acordado, já, né? Semi-acordado. E aí é que não tendes a alma no pleno desenvolvimento de suas faculdades. Eu acho que é muito aí o meu caso. Não consigo lembrar e saber se eu fiz alguma coisa, nem os mentores me contaram nada. Você pode contar comigo para alguma coisa no mundo espiritual. Ou às vezes, João, você trabalhou, você visitou enfermos, você auxiliou de alguma maneira, mas que você quer permanecer numa incógnita, você não quer que se lembre, para você não cair numa tentação de se
Da vaidade? achar, da vaidade, né? Pode ser o contrário também, né? A gente não pode afirmar tudo categoricamente e generalizar. Tem épocas que eu tenho sonhos todas as noites, mas tem época que eu passo tempo sem sonhar. E muitas das vezes eu lembro bem pouca coisa, assim, entendeu? Então tem sonhos bons, como diz, tem sonhos ruins. Mas, enfim, eu acho que cada um de nós vamos ter um pouquinho de cada coisa aí. É isso aí. É isso aí. Devolvo por Orlando, então. Então tá, nós já estamos passando 1 minuto, né? Mas valeu, foi bom. Estudo. E a internet dele é o que tá ruim? Ou é a minha? É um tema gostoso, né? Muito bom para a gente estudar. Na próxima semana, a gente podia comentar esse slide sobre essa parte aqui, ó. A porta que Deus lhes abriu para entrar em contato com seus amigos do céu. E vamos comentar de novo, né? Então, nós vamos, ao encerrar, vamos colocar um copinho d'água em frente ao computador, para que essa água seja fluidificada para nós, transformando em remédio. Vamos pedir pela nossa casa, pelo nosso lar, que seja feita uma limpeza espiritual. E aí eu vou pedir para a Heloína fazer a prece de encerramento para nós, prece de agradecimento. Senhor Jesus, Mestre modelo guia, que estais em nossos corações, as nossas lembranças, na nossa vida diária. Inculque em nossos espíritos a força de vontade, a fé que eleva, a substância dos alimentos no nosso corpo e na nossa alma. Abençoa a nossa casa, tanto a de matéria como o nosso corpo e espírito, pois precisamos muito dessas energias de luz, de paz, de harmonia, para podermos viver honradamente, viver de acordo com seus ensinamentos. Que possamos fazer como a oração de São Francisco, onde houver ódios, que eu leve o amor, onde houver ofensas, que eu leve o perdão, onde houver discórdias, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erros, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos, fiquem na paz, um abraço. Boa noite, gratidão. Obrigado pela sua participação, Heloína. Eu que agradeço a oportunidade. Foi muito bom.